Bom dia, irmãos, graça e paz. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado e hoje, mais um sábado, vamos continuar com a nossa escola bíblica dominical, que, excepcionalmente, por conta da nossa querida pandemia, né, Covid-19, estamos transmitindo por essa mídia, por esse meio de comunicação, aos sábados, tá certo? Bem, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração agora. Vamos orar, pedir que o Senhor possa nos abençoar, que quando nós estivermos estudando a Escritura, que possamos ser iluminados pelo Senhor para entendermos e, acima de tudo, conseguirmos, com a ajuda de Deus, aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Pai de misericórdia, Deus, eu te dou graças pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor me concede, para que eu possa, Senhor, nas minhas limitações, comunicar, transmitir aos meus irmãos, às pessoas que estão nos assistindo, Senhor, o pouco daquilo que nós conhecemos sobre a Tua Escritura. Nos abençoa, Deus, que possamos ter um dia proveitoso, que a Sua bênção esteja sobre as nossas vidas, que Tu possa estar conosco, Senhor, também nesse dia que se chama hoje, ó Deus, nos dirigindo, nos abençoando, Pai, nos enriquecendo com a felicidade de sabermos que somos seus filhos. Em nome de Jesus eu te dou graças. Amém. Bem, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que o título dessa escola de hoje é o seguinte: Uma família atrapalhada chamada igreja. Olha que tema bem sugestivo. Você pode até estar dando risada aí, ou querendo deduzir na onde é que nós queremos chegar com esse tema. Bem, primeiramente a gente precisa saber o que é uma família, né? Família nuclear. Não estou falando de parentes. Às vezes a gente fala, minha família, contando com pai, com mãe, com sogro, com sogra, com cunhado, com cunhada, com irmãos, com papagaio, maritaca, animal de pet. Não é isso que estou dizendo. Eu estou me referindo à família nuclear, né? O homem deixa pai e deixa mãe, a mulher deixa o seu pai, deixa a sua mãe, e vão se unir e constituir uma nova família, uma família nuclear. E a família passa a ser o quê? A união de um homem, a união de uma mulher, debaixo do mesmo teto e sua prole. Aquele se constitui a sua prole. Porque você pode ser uma família e não ter filhos, tá certo? Mas via de regra, normalmente, você vai casar, um casal, um homem e uma mulher irão se unir, deixam as suas famílias originais, constituem uma nova família e terão a sua prole, tá certo? Isso é uma família. Agora, voltando para a nossa aula de hoje, uma família atrapalhada chamada igreja. Por que é uma família atrapalhada? Porque a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela não é conto da carochinha. A Bíblia não é romance. A Bíblia não é uma literatura geral, uma invenção humana. A Bíblia registra fatos históricos, narrativos, do comportamento humano desde os primórdios das civilizações. Então o que nós lemos na Escritura Sagrada é o resultado do relacionamento, da interação dos seres humanos entre si em diversas épocas, em diversos países, com diversas culturas, chegando até nós essas informações. E quando nós estudamos a Escritura Sagrada, nós vamos entender que ela está falando de seres humanos. Ela não está falando de alienígenas, né? Entre aspas. Porque nós não pertencemos a esse mundo, mas aí é outra história. Mas o interessante é nós sabemos que a Bíblia fala das nossas realidades, tá certo? E por que ela é a palavra de Deus? Eu tenho há várias definições sobre a palavra de Deus, porque a vontade de Deus está expressa na Escritura Sagrada, mas eu acho interessante que ela realmente, uma das características que prova que a Escritura foi feita por Deus, tem a inspiração direta de Deus, é porque a Bíblia nunca se preocupou em varrer, vamos dizer assim, para baixo do tapete as mazelas dos seres humanos. A Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada nunca se preocupou em apenas registrar, publicar os feitos heróicos, né,
dos seres humanos, e quando ela identificava comportamentos antiéticos, comportamentos que seriam reprovados à luz da vontade de Deus, ela quisesse pegar essas informações e omiti-las, escondê-las ou passar uma borracha para que ninguém soubesse o que estava acontecendo. Não. A Escritura Sagrada, ela não se preocupou com isso. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a verdade acima de tudo e de todos. Então ela está registrada e nós aprendemos muito com isso. É uma bênção de Deus sabermos que nós somos seres mortais. Somos normais. Nós somos seres humanos que precisamos aprender uns com os outros, tá certo? Mas bem, eu quero dizer para vocês que eu vou dar continuidade na minha última aula que eu disse sobre a questão dos discípulos de Jesus Cristo, né? Você que assistiu a minha aula aprendeu, se é que já não sabia, que Jesus teve muitos discípulos, tá certo? Não comentamos isso? Jesus teve muitos discípulos, né? Samuca, bom dia. Um beijo no seu coração, querido. Vamos aprender hoje um pouquinho aqui uns com os outros. Então, o que acontece? Jesus, ele teve muitos discípulos, né? Eu gostaria de ter sido um dos discípulos de Jesus. Que bênção. Será que você também não gostaria? Andar com Jesus, aprender com Jesus. Eu só não gostaria de ter sido apóstolo. Apóstolo não, que é outra categoria, né? Porque apóstolo, se você for analisar, né? Houve... No Ministério Público de Jesus, especificamente no Ministério Público de Jesus, foram nomeados 12 apóstolos, tá certo? Nós vamos ver que Judas Iscariotes, ele se suicida praticamente, há um sucessor para Judas, e se você for analisar a história dos apóstolos, dos 12, 11 foram martirizados, morreram. 11 morreu. O que supostamente morreu, velhinho, idoso, é o chamado João, que foi degradado para uma ilha chamada Patmos, onde supostamente, segundo alguns teólogos, ele teve a revelação do Apocalipse, entendeu? Só que Patmos era a pior coisa que existia naquele momento. Então, os 12 originais, vamos dizer assim, entre aspas, só sofrer nessa vida, filho. Então, apóstolo é outro nível, outro patamar. E interessante que eu já começo aqui a querer fomentar, a querer chamar o seu raciocínio no sentido de fazer uma crítica construtiva. Olha só, antigamente, quanto, entre aspas, era maior, vamos dizer assim, a nomenclatura, ou cargo, ou posto dos homens de Deus, mais eles sofriam. Quanto mais evidência, mais importância tinham os homens de Deus, mais eles tinham consequências diretas em relação àquilo que eles viviam e pregavam. Hoje é diferente, né? Se você for analisar, hoje parece que a pessoa, quanto mais alto ele sobe na estrutura organizacional, eclesiológica, menos ele quer sofrer, ou menos ele sofre, né? Aí eu faço só essas colocações para você poder ir questionando, se questionando, porque nós temos que caminhar em relação a uma maturidade cristã. Tá certo? Nós temos que nos aperfeiçoarmos os nossos raciocínios, a nossa postura, a nossa conduta, pensarmos, refletirmos sobre o que nós estamos fazendo na vida. Tá bom? Mas é o que acontece. Bem, Jesus teve uma multidões de discípulos, só que ele teve o quê? Eu comentei naquela aula que ele teve 12 apóstolos. Apóstolos, a princípio, no Ministério Público de Jesus, foram nomeados 12. No Ministério Público de Jesus. 12 foram nomeados, nós vamos estudar esses 12. Eu gostaria que você, que está me vendo agora, ou está me vendo numa gravação posterior, se você puder, abre sua Bíblia aí em Mateus capítulo 10. Tá certo? Mateus capítulo 10 é o texto base, é o texto chave, nós vamos ler esse texto agora. Olha o que diz Mateus capítulo 10. Diz assim... Vamos lá. Tendo chamado os seus 12 discípulos, eu estou lendo Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, ou seja, para os expulsarem, e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Tá certo? Ora, são esse o nome dos 12 apóstolos. Agora o texto vem dizendo a expressão apóstolo, tá certo?
Jesus teve multidões de discípulos. Apóstolos em seu ministério público. Apóstolo em seu ministério público. Só 12. Olha o que diz lá. São estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, Simão Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então o que acontece? Essa família atrapalhada chamada igreja, tá certo? Família nuclear. Quando o homem e uma mulher deixam as suas respectivas famílias e resolvem unir-se em matrimônio e coabitarem debaixo de um mesmo lar com a bênção de Deus. E aí vão decidir se vão querer ou não ter a sua prole, tá certo? Família nuclear. Agora, uma família atrapalhada chamada igreja. Qual que é a nossa família? A família igreja. Nós temos agora sim um pai que também é mãe. A Bíblia nos apresenta o Senhor, Deus, como sendo nosso pai, tá certo? Como na família precisa de uma mãe, para efeitos de estudo, eu quero que você entenda, então Deus é nosso pai e nossa mãe. Deus é nosso tudo em todos, tá certo? Deus ele está acima da essência da completude. Então o que acontece? Deus é nosso pai e nossa mãe. E nós todos somos a sua prole. Somos os seus filhos por adoção em Jesus Cristo. Tá certo? Que é outra aula. Mas nós somos todos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Tá certo? E se somos irmãos, nós participamos da grande família de Deus. Porque nós somos a igreja do Senhor. Tá certo? Mas essa família é atrapalhada. Por quê? Porque a família é constituída por seres humanos. Os seres humanos são extrato, né? Aliás, a igreja é um extrato da sociedade, ou seja, ela é formada por seres humanos. Se ela é formada por seres humanos, ela vai ser constituída por pessoas com diversos tipos, vamos dizer assim, de caráter ou caracteres. Caráter, né? Plural de caráter são caracteres. São pessoas com vários tipos de personalidade. Nós temos que saber lidar com elas. Jesus escolheu 12 para andar com ele em seu ministério público. Eu enfatizo isso bem para você entender. Das multidões de discípulos, 12. E nós vamos estudar um pouquinho quem são eles, quais são os perfis de cada um, para analisar, olha o tipo de gente que Jesus escolheu para andar com ele. Tá certo? Bem, pra gente partir para a lista, eu gostaria de dar uma de Valdemir de novo, que eu aprendi com meu irmão. Eu gostaria que você visse isso daqui, ó. Ó. Você tá vendo aqui, irmão? É uma cruz, tá certo? A setinha começa aqui, ó, uma cruz, tá escrito lei e tá escrito graça. E o texto base é Romanos 10:4, certo? Se você abrir em Romanos 10:4, você vai ler o seguinte, que o fim ou a finalidade da lei é Cristo, de uma versão mais abrangente. Lei e graça. Ó a cruz aqui, ó. Eu quero fazer uma pergunta para você. Preste atenção. Durante o ministério público de Jesus, quantos discípulos, se houve discípulos, que chegaram de morrer antes de Jesus cumprir a sua missão, ou seja, antes de Jesus se entregar por amor à humanidade na cruz e ressuscitar, se houve algum discípulo, ou algum ser humano, mas especificamente algum discípulo, que viesse morrer antes da ressurreição de Jesus, quantos foram salvos em graça? Vou repetir para você. Ó, tá vendo aqui? A cruz, ó, você meditar, Romanos 10:4. Lê o texto e responde essa pergunta. Certo? Durante o ministério público de Jesus, enquanto Jesus estava em vida fisicamente, antes de morrer e ressuscitar,
Quantas pessoas foram salvos em graça? Quantos discípulos? Vamos aí, ô crente batista, você que estuda escritura, para você poder digerir, para você poder raciocinar, responder essa pergunta, tá certo? Agora vamos voltar para cá. Irmãos, qual foi Mateus capítulo 10, versículo 1? Eu quero falar sobre... Vamos lá. O primeiro que aparece na lista aí é Simão Pedro. Eu não quero comentar com ele agora, vou deixar ele por último, depois vocês vão saber por quê. Vamos pular para André. Quem foi André? André, segundo essa narrativa aqui, desse evangelho de Mateus, André, ele é irmão consanguíneo de Pedro. Só que se nós pegarmos o evangelho de João, a referência João 1,40, nós vamos ver o seguinte, que André era discípulo de João Batista. João, o que batiza por imersão nas águas, ou em águas. João, tá certo? André já era discípulo dele. E André foi chamado por Jesus, certo? Estimulado por João Batista, segundo a narrativa do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40. Você lê os textos anteriores, os versículos anteriores, você vai entender isso daí. Para seguir a Jesus. Então o que acontece? Você percebe que o perfil de André já era um rapaz, vamos dizer assim, mais tendencioso às coisas espirituais, religiosas da época. Porque André já era discípulo de João. O João Batista, o mesmo João Batista que era primo de Jesus, filho de Isabel. Então o que acontece? André já era um menino que era predisposto às coisas espirituais, tá certo? Então o que acontece? André era um menino obediente, era um menino que esperava a consolação de Israel. Então Jesus olhou assim para o perfil de uma pessoa religiosa, uma pessoa obediente, de um judeu exemplar, que estava sendo ali orientado por João Batista, falou, vem comigo, você vai ser agora meu apóstolo, você vai ter um estágio, uma aula comigo, um intensivão de 3 aninhos mais ou menos, isso vai ser apóstolo. Então o que aconteceu? Ele foi e chamou André. Então qual é o perfil de André? Um religioso. Começou bem o ministério de Jesus. Jesus chamou religioso. O André vai apresentar depois Pedro para Jesus. Só que aí o Pedro eu falei para você que vou deixar por último, tá bom? Vamos para a sequência aqui? Depois o texto vai falar que Jesus chama dentre os discípulos 2 irmãos, mais outra dupla. Que são quem? Tiago e João, filhos de Zebedeu, Boanerges, ou filhos do trovão, acho que indicando a personalidade forte que tinha aquele homem chamado Zebedeu. Tá certo? O interessante é o seguinte, qual é o dado histórico que nós temos sobre esses dois? A arqueologia bíblica e os historiadores, provavelmente, eles vão convergir para a definição de que eles eram funcionários do pai, só que o pai Zebedeu ele era dono de provavelmente uma frota pesqueira, que era uma grande profissão, que era um grande ofício, que era o comércio marítimo muito forte naquela época. Então, a arqueologia e historiadores dizem o seguinte, que provavelmente eles eram abastados financeiramente. Então o que acontece? Tiago e João, eles não eram pobretões. Eles não eram funcionários de qualquer pessoa. Eles trabalhavam com o pai deles, mas eles eram herdeiros daquela, entre hoje, né, podemos dizer assim, comparando, empresa pesqueira que trabalhava naquela época. Ou seja, eles tinham dinheiro. Zebedeu tinha dinheiro, era abastado. Tá certo? Eles eram mauricinhos. Vamos entender assim? Mauricinhos. Né? Quem é a juventude, a galera aí que está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então o que acontece? O perfil deles. Jesus vem agora escolher uma dupla de pessoas da alta sociedade de Israel. Tá certo? Em termos financeiros, em termos comerciais. Então Jesus chamou agora um religioso, que foi André, e chama quem? Chama Tiago e chama João. Tiago provavelmente vai ser o primeiro presidente da igreja em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, tá certo? E lá em Atos 12, se eu não me engano, ele vai ser decapitado por Herodes, para agradar os judeus e represália a igreja. Ele manda
cortar a cabeça de Tiago, tá certo? E João, seu irmão, era aquele que no estudo passado eu disse para vocês, teve a visão da deidade de Jesus. Foi o que mais andou com Jesus, mais comunhão teve e mais revelação do Senhor teve por conta disso. Tá certo? Então o que acontece? Jesus chamou André, um religioso, e chamou 2 burguesinhos para andar com ele. Perfis totalmente diferentes, tá certo? Bem, o próximo é Felipe, depois é Bartolomeu. A Bíblia não fala muito a respeito deles, eu não tenho muitas informações arqueológicas ou históricas sobre eles, por isso que não vou falar sobre eles. Dos 12 eu vou comentar sobre 8. Comentei sobre 3, faltam 5. Tomé. Quem foi Tomé? A Bíblia fala um pouquinho da personalidade de Tomé. Tomé era o incrédulo, que todo mundo sabe da história dele. Jesus olhou para ele e chamou. Tomé era uma pessoa que era apenas um espectador, ele gostava de ver para acreditar, tinha os seus defeitos, tinha as suas virtudes, era uma pessoa verdadeira. Em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 16, nós vamos encontrar ali quando Jesus ele está indo para ressuscitar Lázaro, os discípulos olharam e disseram assim, mas nós vamos acompanhar o Senhor, nós vamos para lá, o pessoal quer te matar, Jesus. O Senhor vai morrer? Aí ele falou assim, não, eu vou para lá que eu tenho uma missão para cumprir. Aí Tomé chegou e disse assim, ó, vamos junto com ele lá, vou morrer com ele, ele vai morrer, vou matar ele, a gente vai morrer junto com ele, mas eu vou abandonar ele. Então o que acontece? Então ele teve suas virtudes. Ela é uma pessoa sincera, ela é uma pessoa que falava aquilo que ele achava, que ele pensava, e ele acompanhou Jesus. Mas era um incredulão, né? Então o que acontece? Jesus chamou um religioso, chamou 2 burgueses, certo? Chama Felipe, chama Bartolomeu e chama agora o incrédulo para andar com ele, para fazer parte da família de Deus, para serem apóstolos, para serem aqueles que vão lançar os fundamentos do cristianismo, que o fundamento é Cristo, aqueles que serão responsáveis por fundamentar Jesus Cristo como base do cristianismo, é o que ele chama, tá certo? Uma família atrapalhada chamada igreja. Depois Jesus vai chamar um tal de Mateus, né? Mateus ou Levi, dependendo da versão, chefe dos cobradores de impostos, ou seja, uma pessoa extremamente odiada pelos seus compatriotas, pelos judeus. Por quê? Cobrador de imposto, ele fazia o quê? Cobrava o imposto do judeu para mandar para Roma. Só que onde que eles eram odiados? Que eles cobravam até mesmo a mais do que eles deveriam cobrar. Só que eles tinham poder de força de coação. Então não tinha história, eu pagava e ia preso. Entendeu? E aqui entrava a corrupção, eles roubavam os seus próprios compatriotas. Eles eram odiados pelos judeus, como traidores da pátria e traidores da fé. Por isso que ser cobrador de impostos, que era funcionário público da época, era sinônimo de maldição entre a sociedade judaica da época. Entendeu? Jesus olhou para esse cidadão que era queimado, tinha um X nas costas, e falou, vem comigo. Você vai ser apóstolo. Então olha só, Jesus chama um religioso, chama 2 mauricinhos, o religioso que eu tô falando é André, 2 burgueses, Tiago e João, que tinha dinheiro, tá certo? Filipe, Bartolomeu, chama Tomé, o incrédulo verdadeiro, né? Não acreditava nada, tinha que ver para acreditar, mas era uma pessoa sincera, e chama agora um publicano. Pior das profissões, difamado, que não tinha igual, mas ele chama. Aí agora Jesus vai chamar Tiago, filho de Alfeu, que também a Bíblia não comenta muito sobre ele, a história também não, a arqueologia também não, e Tadeu, a mesma coisa, não se comenta muito sobre esses dois. Então eu vou pular direto agora para Simão o Zelote. Olha só quem Jesus chama. A Bíblia chama Simão o Zelote. Para você entender quem é Simão, você tem que saber quem são os Zelotes. Por que ele é o Zelote? Os Zelotes eram extremistas, ultranacionalistas, que tinham por objetivo, finalidade, a qualquer preço, nem que fosse pela espada, de libertar Israel de qualquer dominação estrangeira, no caso aqui os romanos. Eles eram extremistas, entendeu? Há quem diga que eles eram terroristas da época deles. Terroristas. O importante é Israel estar sendo libertada do domínio estrangeiro. E Jesus olha por um terrorista e chama ele para andar com ele. Essa família atrapalhada chamada igreja. Olha o extrato da sociedade da época, dos discípulos, que Jesus está escolhendo e nomeando para andar com ele durante 3 anos, para que sejam
vamos dizer assim, os elementos fundantes, os elementos principais para lançar os fundamentos do cristianismo, que é o próprio Cristo, para a proliferação da igreja. E por último agora, Jesus vai chamar um cidadão chamado Judas Iscariotes, que você conhece. Judas é o cidadão que traiu Jesus. Não só ele traiu, outros também traíram. Tá certo? Pedro traiu Jesus, mas teve diferença. Pedro se arrependeu. Judas teve remorso e se suicidou-se. Só que a questão é o seguinte. Vamos dizer assim, qual que é o perfil que nós podemos tirar de Judas? Foi o fato de ele ter se suicidado? Não. A questão não é essa. A questão é o registro narrativo do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6. Abre lá que você vai ver o que está sendo escrito. Em João, Evangelho de João 12, 6, vai estar registrado que Judas Iscariotes, ele era um cara de péssima índole. Ele era ladrão. O ministério público de Jesus foi financiado por pessoas, principalmente por mulheres. Se você for lá em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, salvo engano, nós vamos encontrar ali quem é que financiava o ministério de Jesus. Era a mulherada da alta sociedade. Tá certo? E Jesus tinha o seu cofrinho lá, para guardar as ofertas. E quem tomava conta disso era Judas Iscariotes. E segundo João 12,6, ele metia a mão lá e roubava, ele era ladrão. E Jesus sabia disso, mas Jesus chamou. Então vejam só quem que Jesus chama para fazer parte do seu apostolado. Jesus chama André, que era um religioso, chama Tiago e João, alta sociedade da época, filho de comerciante bem-sucedido, de Zebedeu, Boanerges, filho do trovão, tá certo? Jesus chamou Filipe e Bartolomeu, que nós não comentamos sobre esses dois, porque nós não temos muitas informações históricas e da arqueologia para falar sobre eles. E Jesus chama Tomé, o incrédulo, Tomézão, não acredita em nada, só vendo para acreditar, mas uma pessoa sincera, persistente. Chama Mateus, o pior das profissões que existia na época, queimado na rodinha, vamos dizer assim, para que você possa entender. E Jesus chama Tiago, filho de Alfeu, que é outro Tiago, chama Tadeu, chama um terrorista para andar com ele, que é Simão o Zelote, e um ladrão, que é Judas Iscariotes. Aí, chamou essa galera toda. Aí eu fiz isso aqui para vocês. Tá bom? Ó, isso aqui é uma cruz. Você que tá vendo agora, que ligou atrasado aí a TV. Tá bom? Ó, cruz. É uma cruz. Lei e graça, a setinha. Ó o texto aqui, Romanos 10,4. Se um desses apóstolos tivesse morrido antes da ressurreição de Jesus, ou antes da morte de Jesus, quantos teriam sido salvos em graça? Quantas pessoas foram salvas em graça antes da ressurreição de Jesus? Quantos discípulos foram salvos, se houve algum discípulo que faleceu? Ou se, hipoteticamente, vamos para a questão da hipótese, tá bom? Suponhamos que morreu um discípulo de Jesus antes da sua morte e ressurreição. Faleceu um discípulo antes de Jesus morrer e ressuscitar. Quantos desses discípulos teriam, hipoteticamente, sido salvos em graça? Pensa aí, crente. Bem, essa família atrapalhada chamada igreja, e é por isso que eu quero comentar com você esse tema, porque nós temos que saber viver em unidade em meio à diversidade. Viver em coletividade não é fácil, viver junto não é fácil. Nós temos opiniões diversas, que nós tentamos convergir dentro do Evangelho. Mas se lembra no começo da aula, para quem pegou no começo da aula, eu falei que a palavra de Deus, ela é bendita, é sagrada, ela é maravilhosa, porque Deus, ele revela a história da humanidade na Escritura Sagrada, tanto os êxitos quanto os fracassos, certo? E as virtudes e os erros humanos, a Bíblia não se preocupou em omitir, ela expõe. Por isso que a Bíblia, ela não se preocupa em proclamar ou registrar apenas os feitos heróicos das pessoas, mas as falhas também. Na Bíblia não se varre para baixo do tapete a mazela da humanidade, seja ela cristã ou não. Por isso que ela é a palavra de Deus, porque se fosse palavra de homem, teria sido manipulado. Aí só teria contos heróicos.
aí deixaria de ser a palavra de Deus. Aí seria realmente um romance, seria um conto de ficção, seria qualquer outra nomenclatura da literatura, menos a palavra de Deus. Mas nós estamos falando com a palavra de Deus e nós temos compromisso com a Escritura, com o Evangelho e com a verdade. Acima de tudo e acima de todos. É com o Evangelho que nós temos compromisso. Então o que acontece? Vou falar agora daquele que eu não falei, de Pedro. Pedro. Quem foi Pedro? Pedro era um pescador, tá certo? Eu estou falando do Pedro no ministério público de Jesus, tá certo? Não estou falando daquele Pedro idoso que escreveu as epístolas, certo? Da qual foi base para o estudo da aula passada com o Valdemiro, um estudo maravilhoso. Não estou falando daquele Pedro maduro na fé. Daquele Pedro experimentado e provado nas boas obras no Evangelho. Não, aquele lá é outro Pedro. Aquele é o Pedro depois da ressurreição, muito tempo depois da ressurreição. Eu estou falando do Pedro do ministério público de Jesus, que foi escolhido por Jesus, que andou com Jesus durante o ministério público de Cristo. Eu gosto de enfatizar isso para você entender. Tem que focar esse Pedro. Tá certo? E é esse Pedro que eu estou falando agora. Pedro era um pé rapado, pobre, que achava que tinha muita coisa. Senhor, nós lá abandonamos tudo para te seguir, que nós vamos ganhar? Jesus fala para ele, 100 vezes mais e por fim a vida eterna. E largou o quê? Largou uma rede furada lá. Pedro se achava. Pedro era um homem de um caráter muito violento. Pedro, ele, durante todo o ministério de Jesus, e lá no Getsemane, você sabe muito bem disso, e no Evangelho de João vai dizer que quem cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco foi Pedro. Ele estava com uma espada na sua túnica, escondida. Há quem diga que muitos andavam realmente armados, mesmo com Jesus. Mas dos 12, o Evangelho vai registrar que Pedro era um homem que estava ali com a espada guardada. E só não estava hoje com um fuzil AR-15, porque na época não tinha. Porque a pior arma mortal da época era a espada. Vocês estão entendendo? Se fosse hoje, Pedro ia estar com um fuzil escondido lá. Ia estar com uma arma de fogo. Mas Pedro, isso porque Pedro viu tudo. Pedro viu Jesus curar, viu Jesus ressuscitar, viu Jesus multiplicar pão e peixe, viu a transfiguração, fez as cabaninhas lá, para Jesus, para Moisés, para Elias, bom estarmos aqui, mas a peixeira estava do lado dele. Entendeu? Vá que Jesus falha, né? Entre aspas. Vá que Jesus falha, né? Tem que ter o plano B, né? Então tô com Jesus até a página 2. Na página 1 funcionou, eu fico. Na página 2 deu problema, ó, rapo fora. Era o comportamento de Pedro. E Jesus sabia, e Jesus chamou. E Jesus chamou. E chamou para andar com ele. Irmãos, uma família atrapalhada chamada igreja. Nós temos que olhar a Bíblia e termos um pensamento, um raciocínio crítico do texto que nós lemos, que nos leva a nós refletirmos os nossos comportamentos. Essa busca da unidade em meio à diversidade na família de Deus não é de agora, é desde aquela época. Havia muitas divergências no meio dos apóstolos, tá certo? Divergências essas que não era suficiente para impedir que eles servissem a Deus e proclamassem o Evangelho e pudessem ter uma vida de piedade, tá certo? Mas afirmar que todos tinham o mesmo pensamento, raciocínio, isso é para quem realmente não lê a Bíblia, tá certo? Primeira coisa, deixa eu tirar a dúvida de vocês para dizer o seguinte: graça e lei. Quem foi o primeiro salvo em graça? Alguém pode falar aí? Fala, irmão. Você que está comendo arroz e feijão. Quem foi o primeiro salvo em graça? Eu acho que foi o ladrão na cruz, não foi? Foi ou não? Salvo em graça. Foi o ladrão. Foi o ladrão. E não era bom ladrão. Eu fico doido quando vejo crente falando, principalmente da minha ordem de fé, é o bom ladrão. Onde já se viu ladrão ser bom, irmão? Tem ladrão bom aonde? O texto de João diz que os dois blasfemaram contra Jesus. Entendeu? Eles mesmos falam que o seguinte, eles mereciam estar lá.
sendo crucificado, executado, que era a ordem, que era a legislação em vigor da época, a lei romana. Entendeu? Eles estavam colhendo consequências daquilo que eles fizeram. Onde tem bom ladrão nisso? Bom porque o cara entendeu, ouviu que ele merecia a crucificação? Não tem bom ladrão. Nem o texto da Bíblia diz que eles eram bons. Mas tem crente que fala, ai, o bom ladrão. Que bom ladrão, irmão? Que bom ladrão? Não tem ladrão bom. Entendeu? Tem um mega, super, bendito, eterno Deus que ama até a tranqueira do ladrão que é mau. Você tá entendendo? E a finalidade do evangelho não é apenas salvar o ladrão. É que o ladrão estava sendo executado. Certo? A graça chegou nele. O primeiro salvo em graça. Morreu, tá no céu, beleza. Mas se ele não estivesse sendo executado, Deus queria que ele compreendesse o amor dele e mudasse a vida. Porque se o cara receber a salvação e continua ladrão, não adiantou nada. Não adiantou nada. Cadê a novidade de vida? Cadê a restauração da pessoa? Vocês estão entendendo? É para esse mundo aqui, tá? O evangelho é para transformar o ser humano nesse planetinha aqui, ó. Nesta dimensão humana. Não é lá no céu, não. Não é salvacionismo, não. É aqui, ó, entre nós seres humanos. Mas tudo bem. O primeiro salvo em graça foi aquele ladrão. Durante o ministério de Jesus, ninguém foi salvo. Em graça. Foi salvo cumprindo o mandamento da lei. Romanos 10,4 diz lá, pois a finalidade, ou fim, o objetivo da lei é nos levar a Cristo. Chegou a Cristo, acabou a lei. Tá certo? Ali não é chegar a Jesus no ministério dele. É na consumação da sua obra. Morte e ressurreição. Mas eu disse para vocês que havia divergência no meio dos apóstolos. Tá? Olha só. Pedro, em Atos capítulo 1, depois da ascensão de Jesus, Jesus morre, ressuscita, fica 40 dias pregando o evangelho. 40 dias ele fica depois de sua ressurreição e tem a ascensão, tá certo? Depois da ascensão, a vacância de um apóstolo, Judas Iscariotes, que se enforcou, tá certo? Não é Matias que vai substituir Judas? É ou não é? Vamos lá. Matias substitui Judas. Está em Atos capítulo 1, a partir do versículo 21 ao 24. Olha só. Pedro, naquele momento, ele assume uma função de destaque no meio dos apóstolos, tá certo? Ele é uma das pessoas principais. Ele é uma das colunas do apostolado, do ministério apostólico. Tá bom? Mas eu disse para você que provavelmente o presidente da igreja de Jerusalém foi Tiago Zebedeu, irmão de João, que vai ser decapitado por Herodes, para que pudesse agradar aos judeus. Herodes manda decapitar Tiago para agradar os judeus, que não acreditavam no evangelho, tá? Mas calma aí. Então o que acontece? Pedro ele assume uma posição de destaque e ele vai colocar a primeira norma enquanto apóstolo de Cristo. O que ele vai dizer é o seguinte, que na sucessão de Judas Iscariotes, quando eles escolhem Matias, ele coloca uma regra. E diz o seguinte, a partir de agora, nós precisamos de uma pessoa para substituir Judas. Mas tem que ter uma regra. Primeira regra que ele vai colocar, que essa pessoa tem que ter participado, tem que ter visto, entendeu? O ministério público de Jesus, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi para o céu. Isso, o texto narrativo histórico de Atos dos Apóstolos registra que foi decisão unilateral de Pedro, que pelo jeito foi concordado e seguido pelos demais apóstolos, porque não há objeção sobre isso. Mas esta foi decisão, deliberação específica de Pedro. Aí um comedor de arroz e feijão aí pode viajar, principalmente teólogo aí, ou pastor, acha não, mas foi do Espírito Santo. Porque se não fosse vontade do Espírito Santo, não estava no texto bíblico. Você tem certeza disso? Eu posso perguntar para você? Não falei para você que a Bíblia é a história da humanidade? Nos seus comportamentos heróicos e nos seus comportamentos também vergonhosos? E que a Bíblia não esconde, não varre nada para baixo do tapete? Na cabecinha de Pedro, para ser apóstolo, tem que ter visto Jesus, andado com Jesus, acompanhado Jesus, desde o seu batismo por João Batista até
a sua ressurreição. O que ele fez? Ele afunilou o critério e a possibilidade de ser apóstolo. Mas tem um detalhe. Atos dos Apóstolos registra, o livro de Atos dos Apóstolos vai nos registrar que há outros apóstolos. Atos capítulo 14, versículo de 1 a 4, lê aí. Vamos lá? Atos, capítulo 14, versículo 1 a 4, vai falar de dois apóstolos. Olha o versículo 4. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Que apóstolos são esses? Os 12 da lista? Não. Se você for para o versículo 1 e 3, está falando sobre Paulo e Barnabé. Bem, eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma família atrapalhada chamada igreja com divergência. A unidade em meio à diversidade. Não é fácil desde a época apostólica. Tá certo? Paulo era apóstolo ou não, crente? Responde para mim, comedor de arroz e feijão. Paulo era apóstolo ou não? Era apóstolo, mas para Pedro não. Paulo não andou com Jesus. Paulo viu Jesus. Para mim, para a humanidade, o principal apóstolo de todos eles. E não andou com Jesus. Mas Pedro tinha resistência entre eles. Todas as cartas do apóstolo Paulo, se você ver lá o começo, ele se declara apóstolo. Em Gálatas 2:11, se você abrir lá, você vai ver Paulo tendo uma divergência muito grande com um certo apóstolo, porque quando ele chegou na região da Galácia, que tinha igrejas, ele percebeu que tinha um apóstolo que quando chegava com os gentios, ele andava, comia e se vestia como gentios. Mas quando vinham os irmãos da circuncisão, os irmãos judeus de Jerusalém subiam, esse apóstolo, peitudão, bonzão, ele começava a sair de fininha, abandonava os irmãos não judeus, com medo de ser mal interpretado pelos irmãos judaizantes, e aí começava a se comportar de novo como judeu, dizendo que ele acreditava em Jesus, mas não havia abdicado, não havia largado a tradição de Moisés. Entendeu? Quando Paulo soube disso, chegou, e lá em Gálatas 2:11 ele vai dizer o seguinte, que ele resiste na cara desse apóstolo, porque ele é repreensível. What? Isso mesmo. Tinha um apóstolo, bonzão, viu o batismo de Jesus, 3 anos com Jesus, traiu Jesus, se arrependeu, viu a morte, viu a ressurreição, viu Jesus pregando 40 dias, viu a ascensão, bateu no peito, falou que ele era o líder, estipulou a norma de sucessão apostólica de Judas, a qual foi escolhido Matias, entendeu? Bonzão, mas Paulo falou, você é repreensível, cidadão. Pedro. Olha só. Quando Paulo, em Efésios 4:11, se você for lá em Efésios 4:11, Paulo está falando dos dons ministeriais. Não está dizendo ali sobre dons espirituais. Não são dons espirituais, são dons ministeriais. Ele vai falar que Deus primeiramente deu uns para quem? Para apóstolos. Se Paulo se autotitulava apóstolo, é óbvio que quando ele está falando em Efésios 4:11 que Deus deu uns para apóstolos, não é uns aqueles 12 originais que Jesus escolheu. E que está fechado dentro do crivo, do critério que Pedro estabeleceu. Não. Paulo está falando que Deus deu uns para apóstolos que só tinha aqueles como apóstolos. Paulo está falando que há um ministério contínuo, que os apóstolos existem ainda. E continuarão a existir. Né? Não estou falando de apóstolo, né, irmão? Se você for para a Bíblia, apóstolo só tomou na testa. Por isso que apóstolo, se eu pudesse escolher, não queria ser.
Apóstolo é só perseguição, é couro pra cima de apóstolo. Apóstolo. Agora, apóstolo que anda de carrão, 0 km, viaja de lá e pra cá, entendeu? Aí, vem em outra Bíblia. Na minha eu não consigo enxergar isso aí. Apóstolo só toma na testa, irmão. Mas tinham mais apóstolos. E havia uma divergência de opinião. Certo? E aí eu te pergunto, o texto de Efésios é inspirado pelo Espírito ou não? Mas se for inspirado, o texto de Efésios não está se referindo que só teve os 12 apóstolos. Está dizendo que está aberto ainda o colégio apostólico. E aí? E a opinião de Pedro? Vai para onde? Você que no começo, quando eu perguntei se Atos 1, aquela decisão unilateral de Pedro de disciplinar quem seria apóstolo, se foi realmente pelo Espírito Santo, eu caiu em contradição. Não caiu em contradição, irmãos. Atos dos Apóstolos, como vários livros da Bíblia, são textos narrativos que explicam e ensinam pra gente como que era difícil o relacionamento humano, mesmo dentro da igreja. Uma família atrapalhada chamada igreja. Irmãos, divergência. Vamos lá. Atos 15, 36, 41. Atos 15, ó, 36 a 41. Olha o que houve. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como possam estar. Barnabé, que é chamado de apóstolo, queria levar João, chamado Marcos. Paulo não quis. Falou, não. Vai chamar ele por quê? Divergência em meio à unidade. Tá certo? Não vai levar, não. Decisão unilateral de Paulo. Entendeu? Olha o que diz o texto. Porque Paulo não achava justo levar aquele que havia se afastado deles desde a Panfilha. Houve entre eles tal desavença. Olha que eu falo para vocês que a Bíblia é no detalhe. O texto está falando no versículo 29 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos que houve uma desavença feia, o couro comeu entre eles. Por conta dessa decisão de Paulo. Tá certo? A ponto de separarem-se. Tanto é que Barnabé vai por um caminho e leva com ele Marcos e navega para Chipre, e Paulo chama Silas e fica com ele. Então é Barnabé e João Marcos para um lado, Paulo e Silas para o outro. Divergência. Nós temos divergência hoje no século XXI? E como temos? É possível ter unidade em meio à diversidade? É. Desde que você se respeite o seu semelhante, respeite o seu irmão, respeite as opiniões divergentes. Quando eu digo que uma família atrapalhada é chamada igreja, que às vezes dá a impressão que é um mar de rosas, que nós somos pessoas totalmente regeneradas, transformadas, pessoas extremamente maduras, pessoas extremamente experimentadas. Esse é o ideal, irmãos. Na caminhada da fé, temos pessoas com diversos níveis de espiritualidade, se assim podemos classificá-las. Você está entendendo? E você tem que ter o feeling de entender qual que é a posição que seu irmão está andando, certo? E você vai distinguir isso da forma que ele pensa, da forma que ele fala, da forma que ele age. E você vai poder ajudá-lo se você tiver a maturidade de entender isso e tendo paciência, tendo tolerância, mas também, quando são assuntos que requer de você uma decisão mais fundante, você se posicionar e falar aquilo que a Bíblia diz. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa unidade em meio à diversidade é uma busca constante, desde os primórdios do cristianismo. Entendeu? Então nós temos divergências. As divergências fazem parte da natureza dos seres humanos, de uma sociedade. A igreja é um extrato da sociedade. Nós somos parte de uma sociedade que tem seus problemas, que tem as suas mazelas, que tem as suas dificuldades. Vocês estão entendendo? E a graça de Deus está sobre as nossas vidas. A graça de Deus nos dá condições de nós lidarmos com essas situações diversas. Mas nós precisamos estar focados na graça de Deus. O interessante é que essa divergência que houve entre Paulo e Barnabé, por conta de João Marcos, que houve a separação dessa dupla, Paulo e Barnabé, formando duas novas duplas, ou seja, agora é Barnabé e João Marcos, e Paulo e Silas, mais tarde,
lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, eu disse segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo vai dizer assim, ó, por favor, Timóteo, você lembra do João Marcos, que eu tesourei ele, que eu cortei ele, que eu desclassifiquei, que eu despachei, que eu não quis prestigiar, que eu não quis chamar, por causa de um comportamento que ele teve, que abandonou a gente, e eu fiquei mordido com isso, com dor de cotovelo, e eu não superei isso. E eu cheguei até de deixar ele ir com Barnabé, e eu optei por Silas. Sabe aquele mesmo João Marcos? Tá lá em 2 Timóteo 4,11. Chama ele de volta. Porque agora, para mim, ele é muito útil. Olha só, irmãos. A divergência em meia unidade e a mudança de comportamentos devido à experiência de vida, devido à maturidade, devido às circunstâncias do mundo. Nós precisamos amadurecermos. Aprendermos com a vida, aprendermos uns com os outros, não sermos tão intransigentes. Mas não podemos negar que há diversidade em meio à nossa unidade, há divergência de opiniões, que pode até separar, como separou eles naquela época, mas depois eles se uniram de volta. Mas o importante é que nós temos que entender que devemos respeitar os posicionamentos uns dos outros, mas que nós podemos andar juntos. Mas para isso precisamos avançar num processo de amadurecimento, lendo e questionando a Escritura Sagrada. Isso é fundamental. Tá certo? Uma família atrapalhada chamada igreja. Havia uma divergência tão grande entre eles, que se você for lá, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, vamos ler lá. Eu quero terminar com esse texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim o texto. Eu vou ler a partir do versículo 14, do capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Por essa razão, amados irmãos, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, sem mancha e irrepreensíveis, achados por Jesus. E tende por salvação o longo ânimo de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Pedro, o apóstolo, está referindo-se a Paulo, que ele não chama de apóstolo, que ele chama de irmão. Paulo passa um processo ministerial inteiro até sua morte reivindicando ou afirmando a sua condição apostólica juntamente com os 12 originais. E essa carta já é do Pedro idoso, o Pedro velho, que em nenhum momento chama ele de apóstolo. Divergência de opinião, divergência de regramento eclesiológico, de norma eclesiológica, mas que não impediu Pedro de elogiar as escrituras de Paulo e reconhecê-lo como homem de Deus, não como apóstolo. Porque para Pedro, apóstolo está lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o critério. Tinha que ter visto Jesus em seu ministério público, desde o batismo de Jesus por João Batista até a sua ascensão. E tudo indica que Pedrão, velho de guerra, morreu e não mudou esse posicionamento. Uma família atrapalhada chamada igreja. Nós somos igreja. E nós somos atrapalhados no sentido de que nós temos opiniões divergentes. Nós temos condutas administrativas ou raciocínios divergentes, que algumas vezes nos levam até a divisão. Vocês sabem o que eu estou falando. Nós podemos nos comportar, nos posicionarmos de maneira que não agrade a algumas pessoas ou outras pessoas, e essas pessoas ficarem chateadas e se separarem de nós. Isso ocorreu desde a época apostólica. E para que eu trouxe esse estudo? Para dizer que os mesmos problemas que ocorriam hoje, de uma maneira diferente, mas de relacionamento, sempre existiu desde a época da instituição da igreja.
Mas Jesus não abriu mão de nenhum deles. Jesus não abriu mão do violento Pedro, do religioso André, do burguês Tiago e João, de Filipe, de Bartolomeu, do incrédulo Tomé, do publicano rejeitado pela sociedade corrupto Mateus, não abriu mão do terrorista Simão, o Zelote, não abriu mão de Tiago, filho de Alfeu, de Tadeu, não abriu mão também do Judas Iscariotes ladrão, porque a Bíblia diz que o Judas foi se enforcar. Tá certo? A Bíblia diz que ele foi se enforcar, lançou-se numa árvore, o galho quebrou e ele morre da queda dele. Quando chegar ao solo, as suas entranhas, as suas vísceras, elas se abrem e se derramam. Jesus não havia abrido mão de nenhum deles. Jesus não abre mão de você, meu irmão. Jesus não abre mão de mim, com todas as falhas que eu possa ter. Mas ele pega extratos da sociedade e dizer o seguinte, que a utopia que muitos acham que é impossível isso ocorrer, no Evangelho é possível. Pessoas divergentes, diferentes, de classes sociais de A a Z, entendeu? De militâncias divergentes, é possível viverem dentro da unidade do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque o importante são os ensinamentos, são os princípios, são os valores do Evangelho. Né? Porque o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus não é nada disso no sentido de nós termos uma vida que nós damos as costas aos valores do reino. Os valores do reino são justiça, paz e alegria. Tudo no Espírito. É possível vivermos juntos se nós estivermos no Espírito. Que a paz de Cristo, que a justiça de Deus esteja em nossos corações. E eu faço uma pergunta para você. Tem alegria aí no seu coração? Porque quem está no reino tem que se sentir alegria. Não interessa a classe social, não importa o nível intelectual. Se você está no reino, tem que haver alegria no seu coração. Alegria constante? Não. Quer dizer, então, que eu não vou ter nunca períodos de tristeza? Não, você haverá sim. Na caminhada, períodos que você vai ficar triste, chateado. Mas o predomínio na tua reflexão é a felicidade de servir ao Senhor Jesus. Tá bom? Essa família atrapalhada é chamada igreja. É só a graça de Deus sobre as nossas vidas. Tá bom, irmãos? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça comigo. Eu estou terminando agora. Tá bom? Estou com saudade dos irmãos. Eu gostaria de estar pessoalmente numa classe debatendo esses assuntos com os irmãos. Eu gosto da palavra debate, irmãos. É muito salutar, é muito importante o debate. O confrontamento de ideias dentro de princípios que nos façam crescer na fé. De entendermos de uma maneira mais abrangente aquilo que nós achamos ser correto ou não em relação à igreja. Tá bom? Essa família só vai deixar de ser atrapalhada, chamada igreja, quando o Senhor Jesus vier e buscar a sua igreja, tá? Lá vai ter a solução total. Enquanto não vier a nossa resposta dos céus, o advento do retorno de Jesus, nós vamos continuar meio atrapalhados, mas nós vamos sobrevivermos porque nós somos a igreja do Deus vivo. Ore comigo, irmãos. Deus eterno, eu te dou graças pelo privilégio que eu tive de poder, juntamente com meus irmãos, estudar um pouco a sua Escritura. Nós sabemos que somos seres humanos falíveis, ó Deus. Somos sim atrapalhados, somos sim de diversas classes sociais, nós temos diversos níveis de conhecimento intelectual, nós temos, Senhor, divergências, sim, Senhor, em posicionamentos diversos dentro da sociedade brasileira, mas nós temos algo em comum, ó Deus. A sua graça nos une no amor de Jesus, ó Pai. Nós somos sua igreja, Senhor. Somos seus filhos, Senhor. E o seu reino, o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, ele não é classe social. Não, Senhor. O seu reino, Senhor, não é ativismo político. Não, Senhor. Não tem viés ideológico. Não, Senhor. O seu reino, Senhor, é paz, alegria e justiça no Espírito Santo.
Ó Deus, que a sua paz esteja inundando os nossos corações, que a sua justiça possa ser promovida por nós enquanto igreja, Senhor. Ó Deus querido, que a sua alegria em te servir possa estar em nossos corações, Senhor. Uma família atrapalhada chamada igreja. Somos atrapalhados sim, Senhor, mas nós não abrimos mão de andarmos juntos, porque está no seu coração a constituição e a permanência da maior autoridade na face da terra, que é a igreja mística do Senhor Jesus. Deus, nós somos gratos a Ti por tudo, Te louvamos. Em nome de Jesus nós oramos e suplicamos a Sua bênção. Amém. Graça e paz, fique com Deus. Tenha um ótimo final de semana. Até a próxima. Um beijo no coração dos irmãos.